Pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma aula. Não deixe de já colocar o seu curtir ou descurtir, tanto faz para o YouTube, é a mesma coisa. Você ajuda o nosso vídeo a atingir mais pessoas. Bom, hoje nós vamos então falar sobre o capítulo de número 30, mas eu peço a você encarecidamente que atente para o seguinte fato. Eu estou postando esta aula do capítulo 30 ao mesmo tempo em que eu posto o finalzinho do 29. Então, se você viu o 29 uns dias atrás, você pode não ter visto a última parte do capítulo 29, que começa a história dos filhos de Jacó, do nascimento dos filhos de Jacó. Tá? E, inclusive, o formato está igual a este aqui, que vocês estão vendo que a janelinha está um pouco diferente. Eu precisei mudar de programa de gravação por causa, de um problema aí de atualização do sistema operacional, E eu comentei sobre isso na outra aula. Então, a aula que eu me refiro é onde eu começo falando disso, tá? Bom, como visto, então, o capítulo 29, ele começou um tema do nascimento dos filhos de Jacó. E aí eu até comentei, que às vezes a divisão de capítulo ela mais atrapalha do que ajuda, porque ela não foi feita quando o livro foi escrito, ela foi feita na Idade Média. E neste caso aqui, ela pegou o tema do nascimento dos filhos de Jacó e dividiu no meio, Então talvez até 29 e 30 deviam ser 3 capítulos e não 2, Mas de todo jeito aqui nós vamos ter a continuação da narrativa dos filhos de Jacó. E em seguida a isso, depois que ele conclui a narrativa dos filhos de Jacó no 25, na primeira parte do versículo 25, na segunda parte do 25 até o 43, aí nós vamos ter uma história interessantíssima que é a disputa de Jacó e Labão e o rebanho. Vamos entender isso então gradualmente. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é o seguinte. Pela análise linguística e temática, essa narrativa ela combina pelo menos 2 autorias distintas, da mesma forma que no capítulo 29, tá? Não muda muito. Você tem uma narrativa anterior, que é do Reino do Norte, provavelmente data do século 8 antes da Era Comum, por causa dos elementos linguísticos, etc., geográficos, etc., Eu falei sobre isso bastante já, em outras aulas. E na própria aula do capítulo 29, a última, eu falei um pouquinho. E a segunda parte, no Reino do Sul, já no século VII, um pouco depois do exílio do Reino do Norte, e pode ser que a forma final dele tenha algum elemento pós-exílico, Às vezes é um pouquinho difícil, quando a gente fala de narrativa do Reino do Sul, de dividir o que foi escrito imediatamente antes do exílio do Reino do Sul e o que foi escrito logo depois no pós-exílio, tá? Às vezes a gente tem um pouquinho de dificuldade, nem sempre é trivial. Tem momentos que isso é claro, mas tem momentos que isso não é muito trivial. Bom, então vamos dar sequência aqui. Eu tinha falado para vocês que no capítulo 29, logo no início, você vai ter o quê? Você vai ter Lia tendo Rúben, certo? Muito bem. Depois que Lia tem Rúben, aí você encerra, vamos dizer assim, o trechinho do Reino do Norte, e você vai ter um acréscimo do Reino do Sul do século VII, tá? A história. De modo que você vai ver que ficou um sanduíche, Você tem o iniciozinho do Reino do Norte, aí um acréscimo do Reino do Sul, e aí em sequência uma quantidade um pouquinho maior de narrativa do Reino do Norte, também mais um outro acréscimo do Reino do Sul, E aí um finalzinho do Reino do Norte e dali para baixo depois foi tudo o Reino do Sul, Confuso isso, Felipe? Bastante confuso, Mas você vai ver de forma melhor, porque o que é do Reino do Norte, o que é do Reino do Sul, está separadinho aí num código de cores, ok? Muito bem. Então, a parte mais antiga da narrativa fala essencialmente da corrida pelos filhos, As matriarcas, elas vão correr para ver quem é que dá mais filho, Isso era uma coisa importante porque os filhos eram a grande herança da mulher, Então o valor da mulher
naqueles tempos, e por favor, mulheres, não fiquem chateadas comigo, porque não fui eu que fiz a regra, tá? Né? Não faça igual o Esparta, o filme onde eles matam, não gostam da mensagem e matam o mensageiro, né? Eu não tenho culpa, tá? Eu estou só contando para vocês como era, mas assim, o grande valor das mulheres naquela época era em dar herança, em dar filhos aos homens, tá? Então, era muito importante essa disputa das irmãs, né? De quem é que dá mais filho, né? Ela remete um pouco a isso, tá? E aí essa corrida pelos filhos entre Raquel e Lia vai resultar nos filhos de Jacó, né? Você vai ter tanto filhos que são biológicos, da Raquel e da Lia, e aí você vai ter também filho biológico de serva, né? E a gente vai entender um pouco melhor isso. Essa narrativa, né, a narrativa do Reino do Norte, essencialmente, ela traz Jacó tendo só 7 filhos, tá? Na verdade, aqui não vão aparecer os 7, vão aparecer 6, né? Porque Benjamim não está, tá? Mas como a gente viu no final do capítulo anterior, a narrativa do Reino do Norte não está nem aí para o Reino do Sul. Naquela época, o Reino do Sul era nada, era um reino vassalo, né? Agora, depois que a coisa se inverteu, né, quando você teve o exílio do Reino do Norte, e eu expliquei isso em detalhe na última aula, então não deixe de assistir a última aula antes dessa, tá? Porque eu não vou ficar repetindo a explicação que eu já dei, tá? Fica cansativo. Então, se você não se lembra de ter visto isso, pega o vídeo do capítulo 29, no iniciozinho desse último trecho, que fala da genealogia, do nascimento dos filhos de Jacó, eu falei disso. Tá? Então, o Reino do Norte não estava preocupado com o Reino do Sul. A hora que você teve o exílio do Reino do Norte e fugitivos, né, vamos dizer, imigrantes, era a palavra que eu estava procurando, que desceram do Reino do Norte para o Reino do Sul, aí a coisa se inverteu. O pessoal que era do Reino do Norte era um pessoal, né, que não tinha muitas posses, né, havia um ressentimento do Reino do Sul, então eles estavam em posição inferior. Aí você vai ter realmente um maior engrandecimento de Leia, né, no hebraico, ou Lia, né, no português, porque ela era a matriarca do Reino do Sul. Mas nesse momento, essa parte mais antiga, Raquel é a pessoa mais importante. Tá? Nitidamente, Raquel é o centro das atenções. Tá? Muito bem. A segunda parte da narrativa ela foi escrita no Reino do Sul, quando Judá, já no século VII, quando Judá já havia absorvido boa parte dos israelitas egressos da destruição assíria. Nessa segunda parte, a lista de filhos de Jacó é expandida para englobar as tribos do sul. Então aqui é que vão aparecer as tribos do Reino do Sul. Tá? Como a narrativa original traria Raquel com prole bem mais numerosa do que Lia, a lista também foi ampliada para incluir patriarcas, não, né? Pode ser patriarcas, estava escrito errado, né? Patriarcas mais ao norte, em locais que não eram originalmente território israelita, mas que haviam sido unificados dentro do Império Assírio nos tempos da primazia do Reino do Sul. Então, assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Não entendi nada, Felipe. Parte do movimento para enaltecer Lia, porque Lia era a matriarca do Reino do Sul, fez com que ela tivesse mais filho. Só que você tinha um número limitado de tribo no sul. Então, como é que foi feito isso? Como o norte estava todo dominado pela Assíria, eles incluíram mais algumas tribos, né, mais ao norte ali, que em territórios que historicamente nunca chegaram, inclusive, a ser israelitas. Tá? A gente vai ver isso daqui a pouco. E aí aqui um comentário, tá, pessoal, do Tsemayore, que eu falei para vocês, que, né, é um acadêmico que ele é doutor em Bíblia Hebraica pela Hebrew University de Jerusalém, e ele diz assim: quando escribas do Reino do Norte escaparam da destruição causada pelos assírios, encontraram um lar de boas-vindas no reino de Judá, no sul. Mas as histórias e os textos que trouxeram com eles tiveram que ser adaptados para o novo público da Judéia, né? Não dava para você ter no Reino do Sul vamos dizer, um texto
que, primeiro, não tivesse o tetragrama, né, que era a maneira como o pessoal no Reino do Sul se referia ao Eterno, que colocava o pessoal do Reino do Norte aqui em cima e o pessoal do Reino do Sul era cidadão de segunda categoria, não rolava, né? Raquel, que era a mãe de José e, portanto, matriarca do Reino do Norte, não podia mais ganhar a disputa de procriação contra sua irmã Lia, que era vista pelos judaítas como sua matriarca. Então, assim, pessoal, lógico, né? Raquel, Lia, etc., são personagens alegóricos aqui, tá, pessoal? Não são personagens históricos. Alguns desses podem ter existido, alguns dos, né, vamos dizer, alguns dos patriarcas até podem, né, vamos dizer, alguns dos nomes das tribos podem ter derivado de algum ancestral com esse nome e tal, mas os personagens específicos dessa narrativa são todos fictícios, eles não são personagens reais. Eles foram aqui colocados com um objetivo de explicar as origens e a geopolítica, né, e as relações internacionais entre esses clãs, entre essas tribos, entre essas nações. Tá? Muito bem. Aqui ele usou o termo judaíta, né, para diferenciar de judeu, porque judeu já ganhou uma conotação muito mais ampla do que o que a gente quer aqui dizer, né, que eram os habitantes do Reino do Sul. Então, é muito comum no material, por exemplo, acadêmico, né, você não tem uma tradução exata no português, mas você vai ter no inglês Judeans, né, judeanos, né, ou Judahites, né, que seriam judaítas, tá? São neologismos aí usados para poder diferenciar de judeu, para você não pensar no que é o conceito de judeu hoje, ou mesmo no que era o conceito de judeu na época do Segundo Templo de Jerusalém, que aí já é outra coisa, tá? Muito bem. Lia passa a ser a principal matriarca. Assim, detalhe, isso aqui é um texto também do Jacob's Journeys, tá? Lia passa a ser a principal matriarca, tendo dado à luz, direta ou indiretamente, né, através da sua serva, a nada menos do que 7 dos filhos de Israel, superando assim Raquel, que é responsável por 5 até este ponto. Mesmo considerando Benjamim, que aparecerá mais adiante, Raquel, a matriarca do norte, chega apenas a 6. Ainda, né, então assim, a Raquel, na narrativa original, vamos dizer, a maioria dos filhos, né, que são agregados aí são filhos da Lia, né, seja através da própria ou através das servas, tá? A Raquel, que se for juntar o que ela tinha dado de filho biológico mais o que ela deu através das servas, ela tinha mais filho que a Lia na história original. Tá? Aí depois, nessa versão final, que é a versão que a gente tem, a Lia já supera a Raquel, né, por razões óbvias. Mas é engraçado, porque você percebe num dado momento que a história era para parar ali, né, que é quando a Raquel ela fala, né, que ela foi vitoriosa contra a irmã. Né? Mas aí a história continua, você percebe, né, que houve algumas adaptações aí posteriores. Tá? Ah, Felipe, você está falando que o texto bíblico foi falsificado. Não, eles não viam dessa forma. Né? Para eles, você complementar textos anteriores era muito comum. Né? E o texto bíblico ele vai chegar à sua forma final na época do Segundo Templo. Tá? Não era nesse momento ainda. Ainda o elemento da introdução de Diná, cuja narrativa remonta às tradições do Reino do Sul. A Diná ela serve um papel importante aqui e muito interessante, que é o seguinte, ela tem dupla função. Né? A primeira função da Diná era desequilibrar a conta para o lado da Lia, né? Porque se você for pegar a Raquel já com o Benjamim lá na frente, né? O Benjamim lá na frente, você teria 6, né? E aí a Lia também, a Lia teria 6, né? Mas aí você tem a Diná, né? Aí com a Diná, aí a Lia passa a ter 7, né? E nesse ponto aqui ela vai ter 7 contra 5, depois vai ser 7 contra 6.
né? Mas a história da Dinah, então a inserção da Dinah aqui, primeiro tem por objetivo fazer com que a Lia supere a Raquel, né? Que remete a essa inversão de status entre o Reino do Norte e o Reino do Sul que eu falei na aula passada. E segundo, existia uma tradição ancestral, né, da Dinah, que era uma lenda etiológica para explicar o conflito com o povo vizinho, né? Foi o que eu falei para vocês. Você tinha povo rival, eles criavam histórias para tentar contar a origem disso, né? Então eles falsificavam a história. Não, o objetivo não era falsificar. De novo, você não pode pensar com a cabeça ocidental século XXI. Você tem que pensar com a cabeça semita. Na cabeça semita, eles não estavam tão preocupados com historicidade. Eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam preocupados com transmitir uma mensagem. E muitas vezes eles gostavam de dizer que um povo se comportava de uma dada maneira por causa do seu ancestral. E isso era uma maneira de ajudar as pessoas daquela sociedade a não fazerem o mesmo, né? Por exemplo, eu falei muito disso na aula sobre Amon e Moabe, né? Povos que tinham condutas sexuais abomináveis, né? E aí a história, né, deles serem filhos, produtos do incesto, né, era uma coisa importante para quê? Para dizer, olha, não se mistura com essa gentalha, né? Não absorva esse comportamento deles. Então eles usavam dessas histórias, né, para poder ensinar a ética, né, para poder ensinar um caminho de integridade. Tá? Então isso é louvável. Né? Agora, é uma forma de produção literária diferente da que a gente tem hoje. A gente não pode julgar pelo que a gente tem hoje e dizer que é bom ou ruim. A gente tem que avaliar qual era o objetivo. Cumpriu o objetivo? Cumpriu magnificamente. Então, é um ótimo texto. Não é um texto falsificado nem nada disso. Tá? Muito bem. Além disso, né, então, isso aqui, pessoal, até a história da Dinah é a história da narrativa dos filhos de Jacó, né, dos filhos de Israel. Jacó ainda não tinha virado Israel aqui, né? Mas você vai ter uma expansão também da narrativa de Jacó, feita pelo Reino do Sul, essencialmente o Reino do Sul, falando de Labão e de Jacó. Tá? Esse trecho que fala de Labão e de Jacó, dos rebanhos, etc., ele é muito marcado pelos dois sendo espertos, né? Tentando cada um levar vantagem em cima do outro, cada um tentando dar vamos dizer assim, dar um checkmate no outro. É um jogo de estratégia, né? Mas caracterizado aí pela esperteza. Né? Isso é típico de Judá. Né? Nessa época, né, pessoal, e veja como é importante, como você entende, você entende o texto a partir de entender a história. Né? Lembra que eu comentei com vocês algumas vezes sobre a guerra sírio-efraimita, né, a guerra que o Reino do Norte fez contra o Reino do Sul? O Reino do Norte se juntou com a Síria, com Aram, que aqui está representado por Labão, né, nos textos do Reino do Sul. Então, o Reino do Norte, que era basicamente, né, os descendentes de Jacó, eles se juntam com o reino que é representado por Labão, que é a Síria, né, para tentar derrubar a Assíria, porque a Assíria estava mandando já na região. E aí, para isso, eles precisavam de mais força, né? Eles provavelmente queriam chegar até recrutar o Egito, mas para isso, então, o que eles fazem? Né? Eles vão lá e atacam o Reino do Sul. Eles não queriam destruir o Reino do Sul, mas queriam mudar o rei, né? Para quê? Para poder o Reino do Sul se aliar a eles. O Reino do Sul era meio vassalo do Reino do Norte naquela época, porque eles eram muito, eles eram muito inferiores militarmente, né? E aí o Reino do Sul, para surpresa deles, chega e fala: Assíria, socorro! Aí a Síria veio, né? E aí passou a ripa em todos. Mas então veja que a Síria né, que é representada aqui por Labão, e o Reino do Norte, eles tentaram dar uma despertos, né, para cima do Reino de Judá,
tentaram costurar coisa por baixo dos panos, etc. Então, a ideia de ver Labão e de ver Jacó como, né, essas figuras um pouquinho traiçoeiras, né, que queriam passar a perna no outro, etc., é típica do Reino do Sul. Tá? Ainda mostra um resquício até de um pequeno ressentimento, né, com relação ao Reino do Sul, apesar de que, né, a narrativa do Reino do Sul ela redime Jacó. Né? Por quê? Porque, obviamente, as relações melhoraram, né, depois que eles imigraram, etc. Porém, e a Assíria também era um inimigo comum, né? Então, depois, né, se tornou um inimigo comum. Então, houve isso, mas num primeiro momento você teve um pouco isso daí, tá? Então, é bem isso, né? Jacó e Labão, um tentando, né, passar a perna no outro. Jacó aqui já aparece como praticamente um escravo, né, o que já remete também ao momento de exílio do Reino do Norte, porque ele foi, né, na direção... Aqui eu estou espelhado a vocês, né? Então estou fazendo a direção que você vê na câmera, na sua tela, né? Que seria para o Oriente, né, para o Nordeste. Para mim, né, se fosse a minha perspectiva, é o contrário. Bom, então aqui, essa segunda parte que narra isso, ela é todinha do Reino do Sul, tá? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui, ó. Como eu falei, tá? Vai ficar mais fácil por causa do código de cores. Tá? O que está em azul é o que o Reino do Sul colocou depois. Raquel, vendo que não dava filhos a Jacó, tornou-se invejosa de sua irmã e disse a Jacó: faze-me ter filhos também, ou eu morro. Né? Isso aqui, na verdade, pessoal, esse primeiro versículo, na verdade, esse primeiro não, até o número 3, provavelmente não está na ordem original. Tá? Eu vou ler e já explico. Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu no lugar, né, no lugar do Senhor que te recusou a maternidade? Né? Aqui aparece Elohim. Ela retomou: eis minha serva Bilha, aproxima-te dela e que ela dê a luz sobre meus joelhos, por ela também eu terei filhos. Nós vamos comentar isso, né, a coisa de ter filho através de uma serva, tá? Mas aqui, pessoal, muito provavelmente na origem, tá? Na história original, muito provavelmente Raquel começa dando a luz a José, tá? Aí a Lia ultrapassa a Raquel e aí a Raquel reclama. Né? Então, muito provavelmente na história original, Raquel não era estéril, porque a gente já viu que isso é uma coisa do Reino do Sul. Tá? Muito provavelmente Raquel deu um filho e não estava rolando mais, não estava vindo mais filho. Tá? Aí a Lia ultrapassa, né? Aí a Raquel vai tentar comprar as mandrágoras da irmã, né? Não vai dar muito certo, a Lia ultrapassa de novo, aí a Raquel decide dar a serva para Jacó, para a serva dar mais filhos a Jacó. Provavelmente a história original era assim. Óbvio, aqui, né, não está desse jeito, mas veja, essa inversão é de propósito. Né? A Lia, que era do Reino do Sul, a matriarca do Reino do Sul, ela primeiro tem filho biológico para depois ter os filhos menos importantes, que eram os filhos da serva. Isso está numa hierarquia, né, pessoal? Como eu falei, essa história não é literal, isso está numa hierarquia da importância dos clãs dentro do Reino do Norte. Né? Os clãs mais importantes são descritos como filhos biológicos. Os menos importantes são filhos da serva. Quando chega na vez isso na Raquel, né? Perdão, se eu falei ali, eu falei errado. Na Raquel. A Raquel, então, né? Não, minto. Voltando. A Lia, na história final, ela primeiro tem filho biológico e depois tem os filhos da serva. É exatamente isso. Os mais importantes, né, no clã do Reino do Sul, eles são filhos biológicos. Os menos importantes são filhos da serva. Tá? Originalmente, a história da Raquel era assim também. Né? Os filhos biológicos vêm primeiro, né, que aí você tem José, né? Aí você vai ter Efraim e Manassés a partir de José, etc. E aí você vai ter os filhos da Bilha. Né? Só que, como
como o Reino do Norte foi exilado, destruído, José foi relegado ao último filho, né? Ele passou de primogênito, e você tem textos bíblicos depois que falam da primogenitura de José, né? José tem destaque de primogênito, mas há uma inversão, né? E essa inversão é típica do Reino do Sul, né? E no Reino do Sul, o filho mais novo, ele acaba se tornando importante, né? E isso tem tudo a ver com a história, né, geopolítica do Reino do Sul. Por quê? O Reino do Sul era o caçulinha, era um reino desprezível militarmente, economicamente, porque está numa região muito mais semiárida que o Reino do Norte, e de repente se fortaleceu muito depois do exílio, né? E aí ganhou muita importância. Então essa coisa do filho mais velho não ser o escolhido do Eterno tem tudo a ver com isso, percebe? Olha como conhecer a história é importante, tá? Mas vamos falar do jeito que está aqui, obviamente, né? Então, do jeito que está aqui, né, a Raquel, ela fica desesperada que ela não tem filho, né? Mas como eu falei, na história original, ela provavelmente fica desesperada depois de ter tido José. Tá? Mas aqui ela não tem filho, ela é estéril, ela fica desesperada e aí ela acaba dando a Bilhá, né? Bilhá, né? Isso lembra muito a história de Sara, né? Que é uma história do Reino do Sul. Olha como os temas são do Reino do Sul, né? Bilhá, né? Bilhá concebeu e deu à luz um filho para Jacó. Raquel disse: Senhor me fez justiça, ele me ouviu e me deu um filho. Aqui Senhor é Elohim, né? Por isso ela o chamou de Dan, né? Dan vem dessa raiz de din, que é juízo, tá? Né? Muito bem. Dan provavelmente significa juízo ou algo assim, tá? Bilhá, né, serva de Raquel, concebeu ainda e gerou para Jacó um segundo filho. Raquel disse: eu lutei contra minha irmã, luta poderosa, e prevaleci. Algumas traduções, aqui essa luta poderosa, a palavra que aparece é Elohim. Algumas traduções entendem que são as lutas, na verdade, né? Lutas poderosas, está no plural, então Elohim seriam as lutas, né? Outros entendem que é a luta do Senhor, a luta de Deus, como queira, né? E prevaleci, e a chamou de Naftali, né? Vamos ver Naftali aqui o que significa daqui a pouco, tá? Mas repara como teoricamente dá a entender que ela ganhou a parada aqui, mas só que aí, né, a narrativa do Reino do Sul não podia deixar Raquel ganhando a parada. Aí você vai ter, justamente no 9, começa uma linguagem com um hebraico diferente. E você percebe nitidamente o porquê, né? Seguindo a história e conhecendo, né, seguindo a narrativa e conhecendo a história. Lia, vendo que tinha deixado de ter filhos, tomou sua serva Zilpa, né, e a deu por mulher a Jacó. Zilpa, a serva de Lia, gerou um filho para Jacó. Lia disse: que sorte! Ela o chamou de Gade. Zilpa, a serva de Lia, gerou um segundo filho para Jacó. Lia disse: que felicidade, pois as mulheres me felicitarão, e o chamou de Asher, né? Tendo chegado o tempo da ceifa do trigo, Ruben encontrou nos campos mandrágoras, que trouxe para sua mãe Lia. Raquel disse a Lia: dá-me, por favor, as mandrágoras de teu filho. Mas Lia lhe respondeu: não é o bastante que tenhas tomado o marido e queres também tomar as mandrágoras de meu filho? Mandrágora era uma flor, uma planta com uma flor arroxeada e raízes, parecem batatas, né, tubérculos, e ela era afrodisíaca, tá? Então, né, era para o Jacó ficar lá alegrão, né, e eles terem um filho, tá? E a Raquel, Raquel retomou: pois bem, que ele durma contigo esta noite em troca das mandrágoras de teu filho. Quando Jacó voltou dos campos de tarde, Lia foi ao seu encontro e lhe disse: é preciso que durmas comigo, pois paguei por ti com as mandrágoras de meu filho, né? Olha como a Lia é descrita, né, como totalmente desprezada, né? Coitada, ela precisou pagar para ter um marido, né? Então, olha como é que o Reino do Norte via o Reino do Sul. Vocês, Judá, são muito inferiores. E no 8º século, eram mesmo, só que o jogo virou, né? Ele dormiu com ela naquela noite,
né? O Senhor ouviu Lia, ela concebeu e gerou um quinto filho para Jacó. Lia disse: Senhor me deu meu salário por ter dado minha serva a meu marido. Essa frase, por ter dado a minha serva ao meu marido, ela é um acréscimo que prejudicou o sentido, né? Porque aqui o salário era pela mandrágora, não era porque ela deu a serva para o marido, né? Mas pela história é nítido, né? Olha como às vezes alguns pequenos ajustes textuais posteriores prejudicam um pouquinho o entendimento anterior, né? Igual vocês já viram alguns exemplos disso, né? Eu já mencionei o mais famoso desses, a Hagar, né? A Hagar, a egípcia, carregando Ismael no braço, junto com um cântaro de água e com pão, e o Ismael com 17 anos, né? Ficou meio complicado isso aí, tá? Mas isso tem a ver com o processo editorial, né? Ela o chamou de Issacar, né? A gente vai falar desses nomes daqui a pouquinho. Lia concebeu ainda e gerou um sexto filho para Jacó. Disse Lia: Senhor me fez um belo presente. Desta vez meu marido me honrará, pois lhe dei 6 filhos. Né? Aqui o acréscimo, essa quantidade de filhos, né, como já foi aumentada aí pelo pessoal do Reino do Sul, então aqui esse acréscimo para poder compor aqui editorialmente esse texto. E o chamou de Zabulon. Vamos falar disso daqui a pouco. Em seguida ela deu à luz uma filha e pôs o nome de Diná. Então o Senhor se lembrou de Raquel. Ele a ouviu e a tornou fecunda. Ela concebeu e deu à luz um filho e disse: o Senhor retirou minha vergonha. E ela o chamou de José, Yosef, dizendo que o Eterno me dê outro. Né? Tem a ver com Yassaf, com adicionar, a gente vai falar disso daqui a pouco, ok? Pessoal, como já deu meia hora, nós vamos então parar esta gravação, mas a aula continua, ok? Então peço que você dê continuidade aí no próximo vídeo, tá bom? Até já voltamos.